A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados. Vamos dar sequência ao estudo, né? Estudamos a semana passada. O mundo alcançará um período de grande paz nesses últimos dias. É como eu falei, será? E dei a introdução dessa semana que seria: este mundo será destruído numa grande guerra nuclear. Será também? Porque, amados, já vivemos tempos de guerra, né, onde muitas coisas têm acontecido, o mundo tem sido abalado pelos acontecimentos, né, e estamos vivendo um tempo de guerra e rumores de guerra, né, a Ucrânia ainda continua em guerra com a Rússia e a Rússia ameaça lançar bomba nuclear lá, porém os Estados Unidos entram em defesa, né, da Ucrânia E se eles se atreverem a jogar uma bomba lá, os Estados Unidos responde, e assim entra os aliados dos Estados Unidos, ou seja, é o estupim para uma terceira guerra mundial, né? E sabemos que todas as nações estão preparadas, mesmo com a proibição de fazerem bombas nucleares, né? Existe um tratado lá mundial que não pode ser feito, porém se sabe que todos eles assinaram aquele tratado, mas por trás das cortinas, ali dos bastidores, todos eles estão preparados com armas nucleares, né? Até mesmo para se defender. Então, assim, é uma falsa paz, né? Mas o que a palavra de Deus diz a respeito? É que nem eu sempre falo para vocês, devemos ficar sempre com a palavra, né? Nosso manual de fé, e hoje eu tô com a minha, tava na igreja, ufa, ainda bem, graças a Deus. Que essa leitura aqui ela é bem grande, uma pessoa que depende de óculos, então ajuda bastante na leitura, né? Aos ceguinhos, passa dos 40 já começa a depender de óculos, é terrível, mas faz parte da vida, né? O envelhecimento deste corpo aqui, né? Corruptível, porque um dia teremos um corpo incorruptível, aí não precisaremos mais desses aparelhos aqui no rosto ou no ouvido para ouvir, né? Porque teremos nosso corpo, a estatura do varão perfeito, onde essas coisas pertinentes a este mundo não farão parte daquilo que Deus tem preparado para nós, que os olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para nós, uma terra nova, tá bom? Onde o nosso corpo incorruptível será trocado por com esse corpo corruptível será trocado por um corpo incorruptível, eterno, tá bom? Então, vamos entender o que Deus fala a respeito para nós. A palavra de Deus não revela que o homem será o causador das catástrofes vindouras sobre este mundo. Antes, porém, declara que Deus usará o seu poder sobre a própria natureza para promover o seu juízo. Ou seja, quando vir o juízo de Deus, Deus não vai contar com a ajuda humana, que nem muitos acham, né? Não vai contar com a força bélica deste mundo. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas. Então, quando Ele trazer juízo, Ele vai usar a própria natureza para que seja feito o juízo dele, não homens, não meros mortais. Lá em Apocalipse 8, do 5 ao 13, está falando sobre as trombetas, os anjos, né, que vão estar tocando as trombetas ali. Vou fazer a leitura para os irmãos entenderem. Então, lá no Apocalipse 8, do 5 ao 13, vamos fazer a leitura. Versículo de número 5. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E foi queimada a sua terça parte, e queimou a terça parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma grande coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar.
e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se terça parte das naus, ou seja, dos navios, né, que haviam no mar. E o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome dessa estrela era Absinto. Olha, não sei se vocês têm o hábito de assistir bastante filmes, mas tem um filme que justamente fala sobre essa estrela Absinto vindo de encontro à Terra. Agora só não lembro o nome do filme. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Eu não lembro se é A Terra com Leonardo DiCaprio, mas fala sobre esse absinto, tá? Então, assim, para vocês verem, né? Tá tudo na Bíblia, tudo registrado. Então, as pessoas vão estudar a respeito e vão se deparar com tudo aquilo que já estava registrado, né? Como Deus é maravilhoso, né? E muitos milhões de pessoas não crê que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Como não crer? É só não lendo, né? Para não crer, é só não lendo, porque se você lê e vê que as coisas que estão previstas, que irão acontecer, está acontecendo, como não crer? Né? Muitos falam que foi escrito por homens, de fato foi escrito por homens, tá? Mas por homens inspirado por Deus, em décadas diferentes. Não foi feito tudo por um homem só num tempo determinado, não. Foi em décadas diferentes, feito por homens diferentes, lugares diferentes, mas inspiradas por Deus. O fato é que estamos vendo tudo isso acontecer. Né? Se não fosse assim, a Bíblia não traria o futuro, né? O futuro para nós. E sim, só trataria, se fosse simplesmente um livro de história, porque a Bíblia também é um livro de história, só das coisas que se passaram, não das coisas vindouras, né? Mas cabe a cada um, né? Crer ou não crer. Né? Eu prefiro crer. Aconselho vocês fazerem o mesmo. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte desses se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E olhei e vi um anjo soar no meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas e dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Ai, né? Só até aqui já deu para falar o ai mesmo, né? Porque misericórdia. Mas eu creio, amados, que isto tudo vai estar acontecendo, mas nós já não estaremos aqui, né? A trombeta já vai ter tocada para nós, né? E a gente já vai estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro recebendo os galardões, né? Então eu acredito desta forma. E depois mais para frente eu vou estar falando o versículo para vocês, tá? Na próxima leitura. E assim, através desta mesma natureza tão castigada pelas ações humanas, em Apocalipse 11, 18, vamos estar vendo aqui. Iraram-se as nações e veio a ira no tempo dos mortos, para que seja julgado e o tempo de dar os galardões aos profetas, onde nós nos encaixamos aqui, ó, tá vendo? Os teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Ou seja, nós já não estaremos aqui, amados, nós estaremos lá na festa das bodas do Cordeiro, recebendo o galardão, né? Pela fé. O justo viverá pela fé. Então vamos crer que não estaremos aqui quando todas essas catástrofes aí acontecer, né? Esse terrível castigo da parte de Deus, né? Para castigar, para destruir aqueles que destroem a terra. Não é os filhos dele, tá? Não é para os filhos dele. Lembra que o Senhor sempre deu escape para os seus filhos. Lembra de Noé e sua família? Quando veio o castigo sobre a terra, eles foram poupados.
Então Deus sempre está trazendo o livramento para os seus. Então vamos crer que fazemos parte dessa grande família dos que irão para o céu e não passaremos por essas tribulações, tá bom? Mas vamos vigiar, né? Porque não sabemos nem o dia e nem a hora que isso tudo vai acontecer. O dia do Senhor virá como um ladrão, tá bom? Que realmente haverá grandes guerras, não podemos ter dúvidas, que está lá em Mateus 24, do 6 ao 8. Vamos estar lendo também, tá bom? E ouvirei guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque isto é necessário que tudo isso aconteça antes que... Perdão. Vamos começar a leitura aqui para fazer ela bem pausada. E ouvireis guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, tudo isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios da dores, os princípios da dores. Então é só o princípio, querido, não é o castigo de Deus sobre a terra ainda, é só o princípio disso tudo que a gente está vendo, tá? Mas sejamos sábios para ter o discernimento que essas coisas já estão acontecendo diante dos nossos olhos, né? Tudo, o cenário já está sendo montado, preparado, né? É que nem eu sempre falo, o circo já está montado, com as suas estruturas, a lona, tudo montado. O que falta agora é só o palhaço se manifestar. Quem seria o palhaço? O anticristo, tá bom? Sabemos que ser anticristo é ser contrário a Cristo, os princípios cristãos, né? E temos visto bastante cidadãos aí que têm sido contrário, né, aos ensinamentos cristãos. Mas eu me refiro ao anticristo mesmo, tá? Que vai vir governar essa terra aqui por um período. Tá bom? Mas vamos viver firmes no Senhor. Mas a destruição definitiva desse sistema mundial será promovida por Deus e não pelos homens. Aí para encerrar aqui, vamos lá em 2 Pedro 3, do 7 ao 10. Tá bom? Que é onde está falando que o Senhor virá como um ladrão, né? Quando ninguém esperar, o Senhor virá. Então vamos estar vigilantes aí, porque esse dia chegará. Assim como não davam crédito acerca da vinda de Cristo e não dão até hoje muitos, ele veio, assim também ele virá, retornará. Tá bom? Então vamos viver nós o hoje como se o amanhã não existisse, no sentido de viver uma vida de retidão diante do Senhor. Tá bom, amados? Do 7 ao 10. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservaram como um tesouro, e se guardaram para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tá vendo? É para os ímpios, não é para nós, tá, amados? Eu não quero trazer um terror psicológico para vocês, não, tá? Eu tô querendo trazer a certeza da nossa salvação. Que isso tudo não está preparado para os filhos de Deus, sim para os ímpios, tá? Mas, amados, não vos ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso pode acontecer hoje, amanhã ou daqui a 1000 anos. Mas, olha que coisa interessante, pensa aqui comigo. Se o Senhor, né? Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele tinha tanta certeza que Jesus voltaria no tempo dele, tá? Alguns textos declaram isso, né? E Deus falou, Jesus falou que esse dia nem ele no momento ali saberia, né, para poder estar passando, né? Porque imagina se tivesse uma data determinada realmente para quando Jesus voltasse.
como eu e você viveria, como a humanidade viveria. Porque vemos um caos em todas as áreas, vamos se dizer assim, social, política, pessoal também. As pessoas têm se permitido a pecados ou criado novos pecados, que é de arrepiar mesmo, né? A imaginação do mal, né, se manifestando nas pessoas. Porque imagina se tivesse uma data determinada, essas pessoas viveriam de qualquer forma, e amanhã Jesus volta porque já está marcado. Hoje ela se converteria ao Senhor. Mesmo às vezes não crendo, ia lá, ia dobrar o joelhinho e confessar ao Senhor. E o Senhor fala na palavra de Deus que naquele último dia, todos que clamarem serão salvos. Todos que clamarem pelo nome de Jesus serão salvos. Então, as pessoas viveriam de qualquer forma, né? E já não tendo uma data prevista, devemos vigiar realmente, viver todos os dias para Deus, porque, como eu falo e o pastor costuma falar também, o dia do Senhor, o tocar da trombeta, ou vamos ouvir aqui vivos, uma multidão de crentes ouviremos e subiremos com vida para o céu, ou nosso corpo aqui vai espiar, vai morrer, e nós se encontraremos com Ele. Então, de uma forma ou outra, um dia estaremos com o Senhor, né? Ou para estar recebendo o galardão, ou para ser julgado diante do trono. Porque quem realmente é servo do Senhor não vai para o tribunal para ser julgado, tá? Vai para as bodas do Cordeiro para receber o galardão. Quem vai estar diante do tribunal de Cristo são os que serão julgados, tá? Não nós que aceitamos Cristo, aceitamos o sacrifício da cruz do Calvário. Tá? Esse julgamento não é para nós, esse julgamento é para os ímpios, tá? Então, assim, vamos viver uma vida levando a sério o cristianismo, né? O que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, para que não venhamos ser pego de surpresa num grande dia, tá bom? E no versículo 9 aqui, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham ao arrependimento. Lembra que eu preguei na igreja? É tempo de arrependimento. E na nossa igreja, graças a Deus, o evangelho é pregado mesmo, né? Louva a Deus por todos os envolvidos, porque ali não tá para trazer palavra de autoajuda, não. Sim, é uma autoajuda também, né? Porque ajuda a gente a conservar a nossa salvação. Se você me entende, não é uma palavra que venha para falar sobre os bens desta terra, prosperar e essas coisas todas. A ideologia da nossa igreja, eu percebo que ela está preocupada em conduzirmos ao céu, a conduzirmos à vida eterna, né? Se bem que existe promessas também para aqueles que obedecem à palavra de Deus de ter uma vida próspera aqui na terra. Não é pecado, viu, queridos? Vamos desejar isso mesmo, porque também é uma forma de termos mais recursos financeiros para ajudar a obra do Senhor crescer, tá bom? Então é bênção também. O que não podemos colocar é o nosso coração, porque onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Se o nosso coração está em prosperar para usufruir do mundo, dessa estrutura toda e se afastar da igreja, não é legal. Agora, se nosso coração está em adquirirmos bem posses para estar investindo no reino de Deus, tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso, tá bom? E no verso 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Tá vendo? O dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão ele não te avisa quando ele vai te roubar. Ele simplesmente chega e te rouba. Então vai ser dessa forma também. Muitos vão estar dormindo, muitos vão estar dormindo de uma forma espiritual ou literal, né? Mas aqueles que estão dormindo no Senhor ou descansando no Senhor, tá tranquilo quando o Senhor voltar, né? Agora, aqui também leva na conotação também de você estar dormindo no sentido assim de estar relaxado, estar vivendo uma vida de qualquer forma no pecado, né? Dormindo nesse sentido, espiritualmente falando. Então, cuidado, porque o Senhor virá como ladrão, não vai te avisar, tá?
Quando chegar e tocar a trombeta, se não estivermos de acordo com a palavra de Deus, ficaremos. Então, que seja de um alerta para nós, tá? Então, o tema dessa mensagem foi: este mundo será destruído com uma grande guerra nuclear? Será? E já vamos estar agradecendo a oportunidade dos amados, tá? Se encerra aqui esse estudo escatológico, esse pequeno estudo escatológico que eu trouxe por essas semanas aí. Esse é o último estudo, tá? Espero que tenha sido de grande proveito para os irmãos, porque para mim sempre é, tá, amados? Você está estudando acerca da palavra, está buscando conhecimento. Conforme a gente vai adquirindo conhecimento para passar para as pessoas, a gente vai adquirindo para nós mesmo, né? Vamos como eu posso dizer assim, nos capacitando cada vez mais a viver uma vida de acordo às Escrituras, tá bom? Porque conheceis a verdade vos libertará. João 8,32. Busque a verdade do Evangelho, que é Jesus e a sua palavra, tá bom? Tenham todos uma semana abençoada e guardada no Senhor. E para a semana que vem, até lá, vão me ajudando em oração para que Deus me dê uma nova inspiração para estar trazendo estudo para os irmãos, tá bom? Espero ter ajudado os irmãos, e se causei alguma dúvida para os irmãos, manda nos comentários ou me manda no particular, que eu terei satisfação em esclarecer, tá bom? Estamos juntos, meus amados. Que Deus abençoe e nos guarde e nos livre de todo o mal. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.